Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Flamengo aí, tá noticiado em tudo quanto é canal, GE, UOL e vários canais aí que cobrem o Flamengo, que o Flamengo acertou, né, com o meio atacante colombiano Jorge Carrascal, né? Que na verdade não é a primeira contratação, é a segunda, tá? Dessa janela é a primeira. Mas a gente teve o Jorginho, né? Que foi aquela janela ali por causa do Mundial, mas é no meio do ano. Então eu considero como a segunda. Muitos consideram como a primeira, mas eu considero como a segunda. É, contratação. Bom, se eu considero como a segunda, duas grandes contratações. Jorginho entrou e parece que já jogava. E o Carrascal agora, que chega para esse meio de campo. Ah, para substituir o Gerson, é jogador diferente. Ele não é um jogador para substituir o Gerson. É um jogador diferente. Na verdade, o jogador que está no Flamengo, que substitui um pouco o Gerson, é justamente o Jorginho. Tá? Justamente o Jorginho. O Carrascal não é para substituir o Gerson. O Carrascal faz uma outra função. Faz uma outra função. E talvez, pelo formato do Carrascal, ele possa assumir a titularidade logo de cara. E aí eu vou dar a minha opinião e falar o porquê. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista e meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver no lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com o cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E mais uma coisa, não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é fácil. Depois que você curtiu, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica, você vai estar ajudando o canal a crescer. Hypar é uma forma de você pontuar o vídeo. Você pode fazer isso 3 vezes no mesmo vídeo durante uma semana. Beleza? Então vamos lá, cara. Tem dois assuntos que eu vou falar antes de eu falar do Carrascal. Primeiro, a situação do Boto. A torcida do Flamengo está de saco cheio do Boto. Isso é fato. Por quê? Por causa de contratação. A torcida do Flamengo quer contratação. E aí tem todo um embrólio do jogador escocês, né? Se eu não estiver enganado. Ele é escocês, mas ele é. Lá o tal, o Mickey, tá? Que nego zoou pra cacete o cara como se o cara fosse culpado. Né? Zoaram o jogador como se o jogador fosse culpado. O jogador não é culpado. Ah, o nome dele é Mickey. Porra, o nome dele é Mickey. Agora, vai sacanear o cara? O que é que o jogador fez pro Flamengo? O jogador não fez nada. Aí tinha alguns canais do Flamengo zoando o cara. O cara não fez nada. Então já teve esse problema com o Boto de querer comprar o cara, falaram que era caro, o cara não joga nada, que tá na segunda divisão da Inglaterra, coisa e tal. Aí tem a situação do Pedro, né? Que todo mundo acha que quem liberou o print foi o Boto. Ou alguém ali da confiança do Boto, sei lá. Aí tem a situação de vender o Matheus Gonçalves. O Flamengo recebeu várias propostas pelo Matheus Gonçalves por um valor alto e não vendeu. Aí recebe agora um valor baixo pelo Cruzeiro e quer vender. E aí, para dar resposta, o Flamengo está procurando jogadores. Parece que o Flamengo contrata, parece não, o Flamengo contrata o Carrascal e tem muita gente, eu não sei se é verdade. Uns falaram que o time russo queria 15 milhões de euros. O que está se falando é 12 milhões de euros. Se falou que o time russo queria à vista. Pelo que estão falando, não está sendo à vista, está sendo parcelado. Bom, e aí fica muito buchicho. E aí uns dizem, o Boto vende barato e está comprando caro. Então, tem muito, eu não sei se ele comprou caro o Carrascal. O que estão falando que é 12 milhões de euros. Tá? 15 eu achava caro. 12, pelo que eu vi de alguns jogadores,
E aí você pega, não estou comparando os jogadores, mas você pega um Gerson com 28 anos que foi vendido por 25 milhões de euros, você pega, não estou comparando também, o Arias, que está saindo do Fluminense, que foi vendido aí por acho que 20 milhões, se eu não estiver enganado, 100, uma coisa assim, né? 12 milhões de euros é muito? Sim, é muito. Ah, será que ele tem a qualidade do Arias, a qualidade do Gerson? Ele é jogador diferente. Ele me parece ser muito bom jogador. Ser seleção da Colômbia, é, 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 muita gente falando muito bem dele. Então, cara, eu não sei se esse valor tá caro. Mas tem todo esse bochicho com o Boto. E aí, a minha análise é o seguinte. A impressão que eu tenho é que o Boto não se preparou em conhecer realmente o que é a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, eu sou flamenguista, mas eu tenho que admitir, a torcida do Flamengo é a mais chata que eu conheço. E também é a torcida que mais, nesse comando do BAP, o BAP não tem pulso, né? Nesse comando do BAP, a torcida tem uma influência do cacete. Porque o BAP é um presidente, mas parece que o sistema no Flamengo não é presidencialista. Por quê? Porque o BAP ele não decide nada. Quem decide são os conselheiros e a torcida. São os conselheiros da torcida. Se os conselheiros começarem a bater que tem que mandar fulano embora, vai mandar fulano embora. Se a torcida começar a bater que não quer, ele não vai querer. Ou seja, o BAP não decide porra nenhuma. Ele fica esperando os conselheiros falar alguma coisa e a torcida. Então, levando em consideração a isso, provavelmente a vida do Boto está curta. A primeira cagada que ele fizer, qualquer que seja, a pressão vai ser grande e ele vai ser mandado embora. O tanto que já tem aí alguns canais dizendo que a torcida do Flamengo já mandou o Boto embora, só falta o BAP. E aí, puxando por esse lado, a gente bate no Felipe Luiz. Que eu tô vendo já muita gente já querendo dar uma queimada no Felipe Luiz. Pô, tô de sacanagem, né, irmão? Vamos lá. O Felipe Luiz é um dos treinadores brasileiros mais promissores. Não dá por causa de um jogo, de uma mudança. Porra! Falar que tá errado. O Flamengo está fazendo bem o Felipe Luiz e o Felipe Luiz está fazendo bem o Flamengo. Você não pode, não tem como, em uma semana para outra, o cara era um gênio e depois ficou uma besta. Para a torcida do Flamengo é assim. Mas não dá. Então a torcida do Flamengo não pode cair nisso, porque tem muitos canais do Flamengo que têm interesse político. Tem muitos canais do Flamengo que têm interesse político. Então cuidado com o canal do Flamengo que você está seguindo. Que ele está tentando te convencer politicamente pelo interesse dele. Tá? Então tem que se tomar cuidado. Que não é o meu caso, que o meu caso não é canal do Flamengo. Então esse é um ponto. Segundo, a situação do Pedro com o Felipe Luiz, vamos ser sinceros, meu amigo torcedor do Flamengo. O Pedro é um grande jogador, é um grande artilheiro. É um dos melhores, sim. Mas, irmão, o Mbappé lá tá correndo. O Haaland no grupo, no City, tá correndo. Porra, todo mundo tá correndo. Ah, mas aqui na Europa. Porra, mas você não quer que o Flamengo faça um futebol europeu? Se você quer que o Flamengo faça um futebol europeu, ele tem que correr, pô. E aí o Pedro admite que esta semana ele cagou. Bom, se ele cagou para todo mundo. Ele cagou para a torcida, para o clube, para o Felipe Luiz, para os companheiros e outra. O Pedro não tem nada de inocente, porque não é a primeira vez que acontece isso. Rogério Ceni reclamou dele, o Dorival reclamou dele, Davi Luiz reclamou dele. Se você pegar a entrevista de todo mundo, tem um monte de gente reclamando desse problema do Pedro. Aí vai bater naquela parte política. Ah, tadinho, vítima da sociedade. Ah, porra, com 1,5 milhão por mês?
Não dá. Então, irmão, desculpa, nessa briga do Felipe Luiz com o Pedro, o Felipe Luiz pode ter sido pega um pouco pesado. Eu, particularmente, não achei que ele pegou pesado. Ele pegou até leve. Mas, vamos lá, ele pegou um pouco pesado. Ele pegou um pouco pesado que provavelmente ele já estava por aqui com o Pedro. Por aqui com o Pedro. O Pedro tinha que virar homem para parar de ser moleque, querer correr e querer mostrar trabalho. Mas parece que não é isso. Mas parece que tem alguém querendo já queimar o Felipe Luiz. Então o Felipe Luiz tem que abrir o olho dele para ele não ir na rasteira ou na onda do boto e sair junto. Que tem gente que quer isso. Bom, agora a gente vai para o Jorge Carrascal. Bom, Jorge Carrascal, meio atacante, que eu vou ser bem breve. Para mim, muito boa contratação. Muito boa contratação. Aí aqui eu não vou falar de valores. Muito boa contratação. Ele vai suprir ali é, 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 uma vaga não deixada pelo Gerson, tá? Não deixada pelo Gerson. Ele vai ocupar uma vaga, na minha opinião, que foi deixada pelo Everton Ribeiro. Pelo Everton Ribeiro. Só que ele não é o Everton Ribeiro. Ele tem um drible. Ele é mais driblador, ele é mais veloz, ele é mais novo. Então, com quem que o Jorge Carrascal se parece? Se parece um pouco com o Luiz Araújo. Só que eu fui ver muitos vídeos aqui, ele pode jogar como um 8, ele pode jogar como um 10, ele joga como um ponta. Então o Jorge Carrascal, na minha opinião, ele vai fazer uma sombra ao Arrascaeta que o Arrascaeta nunca teve. E se você pegar os dois jogos do Arrascaeta depois do Mundial, o Arrascaeta está sumido do jogo. No Mundial, o Arrascaeta não apareceu muito, porque ele não tem essa frequência. E o Carrascal tem essa dinâmica. A tal da dinâmica que o Felipe Luiz pede, o Carrascal tem. Além de ele também é um armador. Ele é um meio atacante, mas ele joga também de armador. Então, na minha opinião, o Carrascal chega, se ele chegar bem, ele chega para disputar a posição de titular. Eu acho que em pouco tempo ele é titular. No lugar de quem? Bom, acho eu que o Flamengo vai jogar ali com dois volantes, obviamente, né? Nesse momento é Alan e Jorginho, um cara de criação e três na frente. Hoje os três da frente é Plata, Luiz Araújo e o Bruno Henrique, beleza? Que se o Pedro resolver parar de nutelagem, se sentir vítima e parar de vitimismo, ele pode ser titular. Mas se o Pedro for o titular, o Arrascaeta não joga. Quem joga é o Carrascal. Minha opinião. Quem joga é o Carrascal. Eu acho que com a chegada do Carrascal, pode sobrar, posso estar enganado, mas pode sobrar para o Arrascaeta. Pela dinâmica que o Arrascaeta não tem. Se o Carrascal conseguir dar aquele ponto de criação que o Arrascaeta consegue dar, não estou comparando. Mas se ele der aquela dinâmica de criação, de puxar, irmão, e de toque de bola que o Flamengo gosta, acho que o Arrascaeta começa a correr um grave risco de ir para o banco. Mas eu acho que a princípio, pode ter uma mudança ali de um Luiz Araújo cair para um lado, um Plata ser mais centroavante e o Carrascal ali pelo lado direito. Então fazer hoje um Alan, Jorginho, Carrascal,
Luiz Araújo, Plata, de centroavante, e quem sabe ali o Arrascaeta. Pode sobrar para o Bruno Henrique, botar ali o Plata de centroavante, o Bruno Henrique no banco, junto com o Pedro. Então, talvez sobre para o centroavante. Talvez sobre para o centroavante. Quem vai ser o centroavante? Acho que pela dinâmica dá para jogar Carrascal e Luiz Araújo. E aí você bota o Arrascaeta. E quem é que joga na frente? E aí vai depender. Se for o Pedro, não vai ter o Arrascaeta. Se for o Plata, pode ter o Arrascaeta. Mas também o Felipe Luiz pode entender que ele quer um time na frente muito dinâmico. E essa dinâmica, hoje, sobra pro Arrascaeta. Será? Mas, na minha opinião, foi uma grande contratação do Flamengo, trazendo o Carrascal. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!